Uma operação cirúrgica sempre traz estresse para os familiares e riscos para quem a recebe. Numa criança, este procedimento resulta ser bem mais complexo, não só pelo tamanho do doente, mas também pelas características deste indivíduo em formação. No programa de hoje, esclareceremos dúvidas e ampliaremos nossos conceitos sobre a cirurgia na criança, com um médico especialista em cirurgia pediátrica e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia, o Dr. Derek Ali. Eu sou Yamil e desde os estudos da TV Metropolitana lhes dou as boas-vindas a um novo programa Momento Saúde, o seu momento na TV. Olá, amigos telespectadores, sejam bem-vindos a uma nova edição do seu programa Momento Saúde. Eu sou Yamil e, como de costume, estarei conversando cada semana com um profissional da saúde diferente. Será sempre um programa diferente. Hoje, no dia de hoje, estaremos conversando com o Dr. Derek Ali. Ele é cirurgião pediátrico, uma cirurgia que poucos de vocês, de repente, vocês conhecem. De repente, ninguém sabe que existe um cirurgião especializado em crianças. E hoje o Dr. Derek estará conversando conosco em relação ao que ele faz e as particularidades de operar uma criança. Seja bem-vindo, Derek. É um prazer enorme estar contigo aqui. E, bom, espero que seja muito proveitosa essa entrevista, né? Com certeza. Muito obrigado pelo convite, um prazer também para mim estar aqui em sua companhia para poder esclarecer aos seus telespectadores a nossa especialidade, nosso ofício, onde a gente atende crianças, cirurgias desde o período perinatal até crianças de maior idade, onde muitas vezes as pessoas não sabem da existência da nossa especialidade e que doenças que a gente trata cirurgicamente ou não. Então, estou aqui para responder as perguntas e eventuais dúvidas que a gente tem. Eu, como eu disse antes, né, já operar um adulto é difícil, mas operar uma criança onde todo o espaço é muito pequenininho, né, requer uma paciência de jovem, às vezes, porque você precisa ter um pulso mais controlado, ficar até aguardando o momento exato para dar aquele corte, retirar aquele órgão. Eu digo particularmente porque você foi o cirurgião da minha filha e eu presenciei a operação e foi praticamente uma obra-prima, né? Porque você retirou a vesícula dela, eu lembro, por um buraquinho quase que assim inexistente, um buraco muito pequenininho, onde você tem que aguçar o vidro, quer dizer, o olho, né? A visão, tem que às vezes enxergar o que às vezes é difícil de enxergar, né? Então, imagino, né, que até como informação aos telespectadores, será bom você dizer como se forma um cirurgião pediátrico. É verdade. No início do século, onde se começou a formar a especialidade de cirurgia pediátrica, que antigamente tinha cirurgiões, médicos, na verdade, no século XVIII, século XIX, que começaram a ver as diferenciações em especialidades, e na nossa não foi diferente. Alguns cirurgiões gerais, no início, em 1900, 1910, começaram a ver e observar que a cirurgia da criança tinha características totalmente diferentes da cirurgia do adulto. Até um cirurgião chamava Led, ele falou que é possível um cirurgião pediátrico operar um adulto, mas é muito difícil um cirurgião de adulto operar uma criança, pela delicadeza, pela precisão dos movimentos, das técnicas cirúrgicas e pelas afecções totalmente diferentes. A gente se defronta com afecções perinatais, malformações. A gente diz que a especialidade de cirurgia pediátrica é uma infinidade de afecções com uma incidência rara. Na realidade, assim, por mais amostragem, mais experiência que a gente tenha, todo dia, toda semana a gente se defronta com alguma coisa que nunca viu. Isso serve para mim, que tenho 15 anos de especialidade, os meus colegas que têm um pouco mais, o meu chefe na minha formação. Todo dia aparecia alguma coisa diferente. Porém, os princípios são os mesmos.
Então, respondendo a sua pergunta quanto à formação, hoje a especialidade de cirurgia pediátrica requer, como pré-requisito, 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia pediátrica. Então, o início lá são 6 anos de faculdade, logo após o concurso, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia pediátrica, faz-se o título de especialista na especialidade e começa a trabalhar nessa área. Você trabalha só aqui em Taubaté? Atualmente eu estou quase exclusivamente em Taubaté. Eu ainda já trabalhei em todo o Vale, na verdade, quando a gente veio para cá, em 1998 eu comecei a trabalhar aqui na região. A gente começou devagarinho, trabalhava em várias cidades, aí foi locando e fomos fechando aqui em Taubaté, onde a gente tem um grupo. Já haviam 2 cirurgiões antes de mim aqui, o Dr. Walter Muragaki e o Olavo Novaes, que me convidaram para compor com eles o Instituto de Cirurgia Pediátrica, que trata só de cirurgia infantil, de vários órgãos, desde o aparelho digestivo, tórax, aparelho geniturinário. A gente só não mexe com neurocirurgia e ortopedia pediátrica. É bom, então, frisar, amigos telespectadores, que aqui, na nossa cidade de Taubaté, temos a possibilidade de ter um instituto de cirurgia pediátrica, onde profissionais de alto gabarito estão cuidando, de alguma forma, da saúde das nossas crianças, que, bom, de fato, teria que existir sempre, desde sempre, né? Então, que bom que vocês tiveram essa ideia. Inclusive, conheço os 3 médicos, especificamente você, e eu, assim, me parabenizo por ter escolhido um médico como você, à altura da sua competência para operar minha filha. Então, de alguma forma, informando, né, aos telespectadores como se forma um cirurgião pediátrico, você então está aqui nessa cidade há quanto tempo mesmo, Derek? Profissionalmente, já como cirurgião pediátrico, eu vim para cá em 98. Mas, na realidade, eu sou do Rio Grande do Sul, sou natural de Bagé, na minha cidade, e fiz faculdade em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas. E quando encerrei a faculdade, prestei prova de residência, eu fiz um concurso que era no Brasil inteiro, mas locando em hospitais no estado de São Paulo. Fui locado em Taubaté, eu nem conhecia Taubaté. Aí vim para cá em 94. Fiquei 2 anos aqui, onde eu fiz cirurgia geral. Aí logo, encerrando a cirurgia geral, prestei o concurso lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde eu fiz cirurgia pediátrica na Santa Casa de Porto Alegre. Ao final da minha formação lá, esses outros 3 anos, aí eu recebi o convite para vir trabalhar aqui na região, que a gente veio, a minha esposa é médica também, anestesista. Na época tínhamos 2 filhos pequenos, viemos para cá e começamos nossa vida profissional aqui. E você já perdeu até o sotaque, né? É verdade, muito pouco sotaque gaúcho. Não, tudo bem, mas a gente agradece você ter vindo para cá, com certeza. Você falou em relação a muitas doenças e muitas vezes muito raras, tá? Quais são as principais doenças que você se relaciona até habitualmente na sua especialidade? Bem, a especialidade de cirurgia pediátrica, muitas vezes, até os nossos próprios colegas, às vezes, não sabem e acreditam que a gente seja cirurgião para malformações só e tão somente. Na verdade, todas as afecções cirúrgicas de malformações somos nós que tratamos. Desde gastrosquises e onfaloceles, que são, apesar do nome complicado, são os defeitos de parede abdominal, na região umbilical ou para-umbilical, lateralmente, onde as vísceras são expostas. As crianças já nascem com um diagnóstico pré-natal, a gente já sabe disso. Programa a cirurgia da criança assim que nasce, programa cesariana, nós já programamos uma sala ao lado e fazemos a correção. Várias afecções de obstrução, desde atresias de esôfago, atresias do aparelho digestivo, malformações anorretais. Isso são alguns exemplos de uma infinidade de afecções perinatais que nós tratamos. Tirando esse período, temos as afecções do primeiro ano de vida, onde existem as invaginações intestinais, onde existem as doenças de refluxo gastroesofágico. Toda criança nasce com a válvula do estômago para o esôfago ainda imatura. Ele vai obter a sua maturidade ao longo dos meses. Então, todos devem já ter se deparado com recém-nascidos, com crianças que refluem o alimento, que regurgitam.
e que muitas vezes são tratados clinicamente ou não tratados adequadamente. E isso é a doença de refluxo, que muitas vezes a gente chama de doença, mas muitas vezes só o refluxo gastroesofágico é um problema tratável clinicamente que não chega a ser uma doença. E os casos acabam virando cirúrgicos quando, com o passar do tempo, a criança não obtém melhora e com as medicações, os procedimentos que a gente faz, não obtemos melhora. São crianças que podem ter infecções recorrentes, infecções respiratórias recorrentes e que acabam por vir a ter dentro desse primeiro ano de vida a necessidade de tratamento cirúrgico. Eu lembro, inclusive, que minha filha, bom, como a filha de muitos telespectadores, enfim, teve esse refluxo e, bom, dá um trabalhão, né? Porque então se associa a infecções respiratórias, como você falou, tem que comprar aqueles colchões especiais inclinados e, bom, você falou que sim, um tempo quanto tempo mais ou menos, se não parar, se não melhorar esse refluxo, então poderia ser vista a possibilidade de uma cirurgia, não é? A maturação, na verdade, do aparelho digestivo, mais especificamente do esfíncter esofágico inferior, que é o local onde ocorre o refluxo, se dá em torno de um ano e meio de idade. Mas a gente deve acompanhar desde o período do nascimento, desde o período perinatal. Até porque os primeiros 6 meses são os mais complicados, onde mesmo um refluxo de alto volume, onde a gente perceba que a criança tem uma imaturidade muito grande da válvula, se a gente tratar adequadamente, com o que você falou a respeito de medidas posturais, medidas nutricionais e mais medicamentosas, a gente consegue um bom resultado e que essa criança fique boa mais rápido, sem necessidade de cirurgia. E em quanto tempo, mais ou menos? Tipo, se é possível colocar um tempo, olha, se em 2 anos não melhorar a situação do refluxo, então é bom levar o cirurgião, ou possivelmente será necessário uma cirurgia. Eu aconselho a nos procurar assim que a criança nasce. Se ela tiver o refluxo, mesmo sendo tratado pelo pediatra, convém fazer um acompanhamento conosco para que a gente possa já dar as nossas orientações no sentido de evitar um tratamento cirúrgico. Que na verdade você não deixa de ser pediatra, né? Quer dizer, você é um pediatra, um cirurgião pediátrico, mas você é um pediatra que também tem que ter muito conhecimento de cirurgia. Quer dizer, em relação, por exemplo, ao adulto, né? Existe uma linha muito bem delimitada entre o clínico e o cirurgião. Só que você acaba sendo os dois, mais ou menos, né? Com a criança, a gente tem que ter bastante conhecimento em relação a toda a sua formação, desde a formação embrionária, desde a formação escalonadamente no primeiro ano, depois até o 5º, até o 10º ano de vida, das doenças clínicas e cirúrgicas, é claro, mas a gente também tem uma divisão nesse aspecto. A gente não faz tratamento clínico de pacientes de afecções clínicas, até porque, por a nossa especialidade não ser de tanto conhecimento público, dificilmente alguém vai supor ou vai imaginar que seu filho tem um problema cirúrgico. Então, geralmente os pacientes procuram o seu pediatra, e é o que a gente gosta que ocorra. O pediatra faz o seu tratamento clínico para alguma afecção, e quando o pediatra suspeita de algum problema que possa ter tratamento cirúrgico, eles encaminham os pacientes para nós. Existem algumas afecções, por exemplo, do aparelho geniturinário, que são muito frequentes e é muita dúvida, muitas vezes, de algumas pessoas, por exemplo, em relação à fimose. Todas as afecções do aparelho urinário são tratadas por nós, cirurgiões pediátricos, em crianças. O adulto trata, é o urologista que trata as afecções de adulto. Em crianças, somos nós, cirurgiões pediátricos. E a gente percebe muitas vezes que os pacientes não vão no consultório ou vão com aquela dúvida, geralmente achando que o paciente tem fimose. E fimose o que é? Fimose nada mais é do que o prepúcio, que é a pele do pênis, que não permite com que o pênis saia para fora e tenha a sua exposição para poder ser feita a higiene, enfim. Muitas vezes as pessoas não sabem isso, e é uma coisa muito simples. Basta fazer a retração do prepúcio para que o pênis se exponha. Embora fique dolorido às vezes para a criança, né? Porque às vezes fica incomodando, né? Então, se isso ocorre, convém trazer para nós para que a gente possa examinar e orientar como lidar com isso. A grande maioria das vezes não é fimose. As pessoas imaginam que seja, mas não, existe uma aderência, que é uma coisa fisiológica. Toda criança, todo menino, quando nasce, tem o prepúcio aderido à glande, ao pênis em si, como uma forma de proteção. E não há necessidade de massagem, nada, basta fazer a higiene, claro, porque a urina fica retida ali dentro.
então tem que se tracionar um pouco para fazer a higiene. E se o familiar acredita que possa ser fimose, ou que esteja dolorido, como você falou, ou inflamadinho, vale a pena passar com o cirurgião pediátrico para que a gente possa verificar realmente se é fimose ou não. Se é fimose, é cirúrgico. Não existe assim, pode ser ou não. Se é fimose, fimose significa pele fechada, o pênis não sai para fora. Aí tem que operar. Se não é fimose, que a grande maioria não é, a gente tem algumas medidas, algumas orientações que fazem com que essa criança exponha a sua glande sem ter maiores problemas. Quais outras doenças que você normalmente costuma tratar? Já você falou das doenças do aparelho digestivo, os refluxos, as doenças, malformações anorretais, as doenças da parede abdominal, as doenças geniturinárias, especificamente a fimose. Quais outras as doenças de outros aparelhos que normalmente pode ter uma criança e, bom, por fortuna, ir ver você? Então, dando até a continuidade às afecções do aparelho urinário, por exemplo, a gente tem diagnósticos ainda pré-natais de hidronefrose. O que é isso? É a principal causa de massa abdominal no recém-nascido. Tumorações abdominais. A gente consegue um diagnóstico pré-natal onde se verifica a dilatação do rim. Isso pode estar relacionado ao refluxo vésico-ureteral, ou seja, o conteúdo de dentro da bexiga sobe em direção ao rim e o rim que está filtrando a urina para ir em direção à bexiga não consegue por causa da pressão. Aí o rim começa a dilatar, desde o período pré-natal. Essas crianças são investigadas assim que nascem, são encaminhadas para nós, onde existe uma série de doenças que pode estar causando isso. Uma delas a principal causa de hidronefrose é o refluxo vésico-ureteral, que muitas vezes também o tratamento não é cirúrgico. A gente pode acompanhar durante algum tempo, sempre prevenindo as infecções, porque o quadro clínico mais frequente numa criança de hidronefrose depois que nasce são as infecções urinárias recorrentes. E a gente tem que prevenir isso até para poupar esses rins. Outra causa de hidronefrose é uma situação que chama estenose de junção. Entre o rim e o caninho que sai do rim, que se chama ureter, ele nasce fechado. É uma malformação, ele é fechado. Não drena a urina. Aí a gente tem que operar. A gente, depois de alguns exames, mesmo no período neonatal, a gente opera essa criança e preserva esse rim. Um rim que em pouco tempo perderia a função, se a gente for bem precoce no diagnóstico, a gente consegue salvar esse rim. Como vocês reparam uma situação dessa? A cirurgia... Não, como é que a doença é detectada? Para o diagnóstico pré-natal, geralmente, em pacientes que têm condições de acesso a um bom pré-natal, mesmo os pacientes do SUS que fazem regularmente o seu acompanhamento, suas consultas no posto, ou os pacientes do consultório, de convênio, enfim, eles fazem em algum momento da gravidez o seu ultrassom. Nesse ultrassom pré-natal já se detecta a dilatação do rim. Tá. Você não está no SUS, né? Não atende no SUS? Atendemos toda a rede aqui na região. Na verdade, a gente tem o consultório, onde atendemos convênios particulares. Somos professores da universidade, onde a gente atende pessoas do SUS e opera lá no hospital universitário. E também estamos na prefeitura, na rede pública, onde a gente atende todo o Vale do Paraíba, Litoral e Serra da Mantiqueira. Gente, eu estou conversando aqui com o Dr. Derek Ali. Ele é cirurgião pediátrico, estamos conversando, inclusive, conhecendo coisas novas sobre cirurgia pediátrica, que com certeza, ou provavelmente, muitos de vocês não conhecem que existe um especialista. Ainda bem que o Derek está aqui na nossa cidade, fazendo parte, inclusive, do grupo de cirurgia pediátrica de Taubaté. Eu sou Yamil, eu estou conversando com ele, aprendendo muito, e eu estou instando a vocês a não saírem daí, porque o outro bloco vai ser muito interessante. Tudo relacionado à cirurgia pediátrica, das doenças das crianças e também como lidar com os familiares dessas crianças, que às vezes é bem mais difícil. Não saiam daí, porque a gente está de volta daqui a pouquinho. Durma Bem Colchões, Rua Chiquinha de Matos, 75 Centro. Telefone 3413-1440.
Hoje nós estamos aqui na loja Durma Bem Colchões, onde você vai encontrar de tudo para realmente você dormir muito bem. Olha, tem cada colchão aqui, um mais maravilhoso que o outro. E o mais importante, você encontra também aqui vários acessórios como edredons, lençóis, tudo isso e muito mais. A partir de agora, você vai conhecer um pouco mais da loja Durma Bem Colchões. É isso aí, Gleidson. Eu que não sou boba nem nada, também estou aqui na Durma Bem Colchões. E agora eu vou conversar com a Edna para ela contar pra gente tudo o que rola de melhor por aqui. Olha, o que tem de melhor nessa semana é a semana da promoção da Cama Box na Durma Bem. É só aqui que você encontra o colchão da Ortocrim. Vamos experimentar o colchão da Ortocrim? Esse é um colchão de molas individuais, Pillow Top fibra de bambu, ele é bem fresquinho, não esquenta. Vem pra cá que só nessa semana a gente tá na semana da promoção do colchão da Ortocrim. Agora só depende de você. Já conheceu uma Durma Bem Colchões e pra chegar aqui é muito fácil. Pois é, Gleidson, é muito fácil mesmo. Fica aqui na Rua Chiquinho de Matos, número 75, no centro. E se você quiser dar uma ligadinha pra cá, é só você discar 3413-1440. Não perca tempo. Quer dormir na boa? Quer dormir bem? Você já sabe. Venha você também para Durma Bem Colchões. Você que curte a Metropolitana, agora vai poder acessar o conteúdo completo no site da TV Metropolitana. Acesse redemetropolitana.com.br/TV. Acompanhe seus programas favoritos. As entrevistas de notícias do seu artista favorito. Notícias atualizadas a todo momento. Galeria de fotos com shows, promoções. redemetropolitana.com.br/TV. A sua TV na internet. Olá, amigos telespectadores, estamos de volta no seu programa Momento Saúde, o seu momento na TV Metropolitana, hoje conversando com o Dr. Derek Ali. Ele é cirurgião pediátrico, estamos conversando precisamente sobre isso, como é a cirurgia numa criança. Derek, no bloco anterior conversamos em relação a muitas doenças relacionadas a essa sua especialização, que muitas vezes são bem raras, né? Quais são outras doenças que poderiam, por desventura ou por ventura no caso, né, pessoal procurar o serviço seu, aparecerem na criança? Então, no bloco anterior a gente falou das afecções mais as perinatais, que são doenças geralmente congênitas ou adquiridas no início da vida, que nós tratamos clínica ou cirurgicamente. Ao longo do desenvolvimento da criança, existem outras afecções peculiares a cada faixa etária. Então nós temos na idade pré-escolar crianças de 5 ou até de 5 a 15 anos os quadros de abdômen agudo inflamatório, onde podemos ter apendicite, diverticulite de Meckel, que é uma afecção congênita que pode inflamar ao longo da vida até a vida adulta. Muitas vezes pode ocorrer nesse período infantil. E não existe um limite, na realidade, para a idade onde o cirurgião pediátrico possa tratar. Os limites são impostos mais pela legislação. Se nós formos ver no governo federal, no Brasil, existe uma idade onde o cirurgião pediátrico opera crianças até 12 anos. A partir dessa faixa etária já se tornam afecções de adulto. Na nossa rede particular, privada, de convênios, não há uma idade pré-estabelecida. Claro está que para a cirurgia de adulto nós não estamos habilitados como cirurgiões gerais, cirurgiões de aparelho digestivo de adulto. Então essa divisão é mais ou menos em torno de 15 anos, 18 anos, no máximo as crianças que a gente atende. Até porque de repente, imagina, eu como pai, vamos colocar assim, né?
da minha filha, acostumada ao médico cirurgião, que a viu crescer, enfim, muitas vezes a viu nascer, enfim. Aí, de repente, com uma afecção, 13, 14 anos, a gente, então, bom, até consulta, né? Antes, de repente, de levar para um cirurgião geral, que poderia ser tão bom quanto o cirurgião pediátrico, mas até se torna até uma questão de confiança ou de rapport, não é? E na realidade, quando chega a essa faixa, assim, que é transicional, muitas vezes a gente acaba atendendo esse paciente conjuntamente. O paciente, nós vemos, o cirurgião de adulto vê, às vezes tratamos junto, eventualmente operamos junto também. Então, a gente se reserva mais as nossas afecções cirúrgicas pediátricas mesmo, independente das doenças de adulto. Até porque é bom que exista uma cooperação, vamos colocar assim, ética, pacífica, entre nós, precisamente como médicos, especificamente vocês como cirurgiões. Eu acho que é legal essa convivência harmoniosa, né, entre todos os cirurgiões, no caso, né? A gente sabe que isso não é uma realidade assim, nacional, essa convivência harmoniosa. Mas nós, graças a Deus, aqui em Taubaté, somos respeitamos os nossos colegas e existe um consenso em relação a quem trata que tipo de doença aqui. Nunca tivemos problema. Derek, muito me chamou a atenção, quando você operou minha filha, que você, primeiro, é uma pessoa bem calma, bem tranquila, você passa aquela tranquilidade mesmo para a criança e para o familiar. Você tem paciência, você tem aquela parcimônia tão necessária quando se trata de atender uma criança. Eu acho que, bom, não adianta, se você não gosta de criança, ser cirurgião pediátrico ou então pediatra é impossível, né? Então, me chamou a atenção precisamente isso, e isso é uma base para realmente ser cirurgião pediátrico, ou é que você é assim mesmo? Veja bem, a gente quando tem um filho ou um parente, criança, com uma afecção grave ou alguma afecção que precise de um tratamento cirúrgico, fica todo mundo estressado ou muito angustiado em saber o que aquele médico vai me dar de retorno quando eu chego no seu consultório. Então a gente tem que ter ciência disso. A gente tem que saber que aquelas pessoas estão esperando uma resposta positiva desse médico. Então a gente procura passar realmente a tranquilidade, o bom prognóstico da doença, seja qual for, e que existe uma solução, seja ela clínica ou não, nunca omitindo nenhum fato, mas sempre tentando explicar de uma forma mais simples e agindo assim no decorrer do tratamento desse paciente. Eu procuro ser assim. Eu acho que é uma característica do cirurgião pediátrico ser mais delicado, mais atencioso com familiares, e isso se reflete também no seu ato cirúrgico, enfim, no seu acompanhamento pós-operatório. Eu acredito que trabalhar com crianças é difícil, mas nunca, às vezes não é pela criança em si, senão pelo familiar que ela está levando, que é a mãe, é o pai, e que às vezes a ansiedade, o estresse desse familiar é muito alto. O que significa lidar com uma criança com a responsabilidade, até muitas vezes legal, de também lidar com esse familiar que é muito próximo da criança, então justifica muitas vezes esse estresse, mas até uma responsabilidade legal nesse sentido, né? O que significa essa responsabilidade? Veja bem, o paciente quando nos procura, ou quando nos é encaminhado com uma afecção de possível tratamento cirúrgico, a gente precisa informar muito bem a família, o responsável do que está acontecendo, até porque a criança não vai ter o poder de tomar a decisão se ela quer ou não ser operada. Muitas vezes a criança já um pouco maior até participa da decisão, mas no final quem vai decidir sempre é o familiar. A gente tem que informar exatamente o que vai acontecer, da melhor forma, da forma mais evidente para esse paciente, dependendo do seu grau de intelectualidade, o grau de entendimento, para que ele possa tomar essa decisão confiando em você, o seu filho, que a princípio é o seu bem mais precioso. E quando se trata de lidar com a perda de uma criança? Eu, pelo menos, eu não teria nervo, não teria jeito de ser pediatra, porque não é a mesma coisa perder um adulto que perder uma criança, alguém que está começando a viver. Como você lida com isso, com a perda, e como então você lida com aquele familiar
que pode ser pai e mãe, em relação à perda de um ser querido tão prematuramente de repente? É uma situação muito difícil. Graças a Deus, a nossa especialidade não tem muito esse tipo de experiência. É muito difícil a gente perder um paciente. Porque a criança tem uma capacidade de recuperação muito maior que a do adulto, porque as afecções cirúrgicas geralmente têm um bom resultado, enfim. A gente não costuma ter perdas, mas é um fato que ocorre. E quando ocorre, a gente fica também muito envolvido com a família em questão, e é um sofrimento para todos, toda a equipe, para o cirurgião, para os enfermeiros que cuidam. A gente, em pacientes crônicos, esses pacientes que acabam, que a gente perde, geralmente são pacientes que têm alguma doença bastante grave e que acabam vindo a falecer depois de um tempo de convívio grande com a gente. Então a gente acaba ficando assim bastante apegado à criança, à família, enfim, sofremos juntos. E em relação ao trauma, que você sabido é que o Hospital Regional é referência regional de trauma infantil. E você faz parte dessa equipe de recepção, de tratamento de trauma na criança, que aí então sairia um pouco disso que você falou agora, né, de doenças crônicas, ou seja, é uma doença aguda, aliás hiperaguda, né, chega a criança em um estado grave, depois de um trauma, um acidente, ou seja, algo não esperado, e aí, como que faz? O trauma aqui em Taubaté e na região nossa aqui, durante muito tempo, não foi atendido de forma adequada. No período que eu vim trabalhar aqui, a gente tinha o pronto-socorro municipal, que recebia pacientes clínicos, cirúrgicos e traumas, sem ter um local adequado, sem ter um serviço pré-hospitalar adequado. Muitas vezes os pacientes eram levados sem prancha, sem colar, sem um pessoal treinado, como hoje a gente tem o resgate, então até bem treinado para fazer a parte pré-hospitalar. E no hospital também não havia, no pronto-socorro municipal naquela época não havia o atendimento e o treinamento dos profissionais. Com o passar do tempo foi formado um serviço de trauma, onde a referência é o hospital regional, tanto para adulto quanto para criança. E nós participamos da organização do serviço de atendimento à criança, fazendo protocolos de atendimento, fazendo treinamento dos profissionais, tanto de enfermagem quanto médicos. E hoje a gente tem um atendimento padronizado, seguindo as normas do ATLS, na parte intra-hospitalar. Os profissionais de bombeiros também recebem treinamento permanente, com reformulação de procedimentos. E aí, estatisticamente, nós tivemos uma melhora muito grande. A criança traumatizada, ela tem uma morbidade muito maior do que o adulto em função do seu tempo de vida útil perdido, em função de uma amputação precoce ou de uma invalidez desde o período de criança, né? Então, a gente teve uma diminuição muito grande desse tipo de morbidade, de sequelas traumáticas em função de um bom atendimento. 5 anos mais ou menos atrás, Taubaté não tinha um serviço de trauma, no caso especificamente falando, do jeito que realmente ele tem agora. Isso é aplicado inclusive também ao serviço de trauma do adulto, né? Que também existem protocolos, existe um protocolo mesmo, ou seja, todos os adultos são tratados do mesmo jeito, ninguém inventa moda, nem acha que é melhor fazer isso, tal coisa, existe um protocolo, e isso então é também aplicado à criança. Então eu posso, pelo menos, confiar, que eu acho que é uma pergunta capciosa, né? Aliás, eu não vou perguntar, eu vou falar, realmente afirmar. Vocês podem, telespectadores, confiar as suas crianças ao serviço de cirurgia pediátrica do Hospital Regional, da Prefeitura do município de Taubaté, é um serviço regional, e, claro, também confiar as suas crianças ao serviço de trauma, que o Hospital Regional é referência. Eu estou conversando aqui com o Dr. Derek, e ele é um belo expoente disso que eu estou falando, né? Então, nossas crianças, a minha, pelo menos, eu sei que está bem cuidada, ela mora lá longe, em Minas Gerais, e se precisar de alguma situação cirúrgica, com certeza não vou nem hesitar para trazer para cá contigo, né? Especificamente, tem outras coisas que também vocês tratam, né, que são menos frequentes, mas em relação, por exemplo, ao abuso da criança, abuso sexual,
que, bom, não deve ser muito comum, mas a gente na mídia vê todos esses casos de abusos de criança que, aliás, deveriam nem existir, né? É verdade. O abuso sexual, os traumas sexuais em crianças, eles são um tema dentro do trauma, das matérias que a gente fala sobre trauma, e a gente aborda isso com bastante cautela, em função de que os pacientes que são vítimas de abuso ou são suspeitas de abuso, muitas vezes são encaminhados para nós, no consultório ou na rede pública, para que a gente faça uma avaliação do possível abuso ou de alguma lesão que a gente possa suspeitar do paciente ser abusado. Lembrando que a criança não comunica, ela não conta que foi abusada, muitas vezes ela não sabe, dependendo do tamanho e da idade dessa criança. A gente, não um cirurgião pediátrico, todo médico, todo profissional de saúde, ao se deparar com alguma situação suspeita, por exemplo, uma criança que tenha manchas de equimose pelo corpo, criança de 2, 3 anos, que chega numa consulta normal por uma outra queixa, mas tem um aspecto de sofrimento, criança com fraturas, ou que vive com algum membro fraturado, não é possível que essa criança faça isso sozinha, ou pelo menos um descuido. E do ponto de vista sexual também. A gente tem muitos casos, onde a gente tem abuso sexual tanto de meninos quanto de meninas, onde a gente tem lesões que seguramente são causadas por abuso sexual e que a gente detecta e comunica os órgãos competentes. O órgão competente, que não só a gente, mas qualquer profissional de saúde deve denunciar, caso haja suspeita, é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão apto a fazer qualquer tipo de investigação onde se há suspeita de abuso em meninos e meninas. Derek, como funciona o serviço de cirurgia pediátrica em Taubaté? Bom, nós somos hoje 4 cirurgiões pediátricos, o Walter Muragaki, o Olavo Novaes, eu e o Caio Reicher. Formamos esse grupo que se intitula Instituto de Cirurgia Pediátrica. Atendemos o nosso consultório, pacientes de convênio, particulares. Alguns de nós são professores da universidade, onde atendemos pacientes lá no hospital universitário, no ambulatório, operamos os pacientes lá, pacientes da rede pública. Alguns de nós também trabalham na rede municipal, atendendo na Casa da Mãe Taubatiana, os pacientes da cidade, que fazem suas marcações de consulta lá, e os pacientes que saem, que são diagnosticados como tendo tratamento cirúrgico, lá são operados no hospital regional. Então, a cidade está coberta, quer dizer, população SUS, tem então na Casa da Mãe Taubatiana, população convênio particular no teu consultório, e qualquer situação também no próprio hospital regional, seja de trauma ou não, existe também um ambulatório de cirurgia pediátrica? Existe. A divisão é feita da seguinte forma: o hospital escola, o hospital universitário, ele recebe pacientes da região, Vale do Paraíba, Litoral, Serra da Mantiqueira, Fundo do Vale. Os pacientes que nós atendemos lá e operamos lá são de fora da cidade. O da Casa da Mãe Taubatiana são os pacientes da cidade. A gente costuma, dependendo da demanda de pacientes, promover mutirões de cirurgia. Esse ano já foram 3 ou 4 mutirões promovidos por nós, na intenção de não deixar uma fila de espera muito grande. Mesmo assim, a gente tem uma demanda muito grande de pacientes da rede pública, e a gente procura dar vazão aos tratamentos das doenças mais comuns e mais frequentes, tanto no consultório quanto na rede pública, que é a hérnia inguinal, é a fimose, é o testículo fora do lugar, é a hernia de umbigo, que são cirurgias simples, cirurgias que costumamos chamar de cirurgia ambulatorial, porque o paciente poderia operar e já ir embora no mesmo dia. A diferença está, em relação ao adulto, é que esse paciente precisa sofrer anestesia geral. Por ser criança, por se tratar de um evento traumático para ela, nada se faz em criança em anestesia geral. Claro. Então ela acaba ficando um período um pouquinho maior no hospital até se recuperar da anestesia e poder ir embora. Derek, realmente é uma pena que o tempo não seja suficiente para conversar um pouco mais de tempo, precisamente de todos os temas interessantes. E você sempre vai ter o consultório lotado, como de fato está, sempre vai ser muito procurado pelos seus pacientes, porque médico bom é assim mesmo, sempre está ocupado. Então, eu tive a sorte de estar conversando contigo, queria que você fizesse algumas considerações finais em relação ao tema de hoje, que é cirurgia pediátrica.
Yamil, gostaria de te agradecer muito essa oportunidade de mostrar a minha especialidade para você, para a população da região. Dizer que a gente gosta muito do que faz. Nosso trabalho aqui é na rede pública, a gente tem o maior interesse em resolver os problemas cirúrgicos da população e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, eventual pergunta, enfim, a respeito dos problemas da criança, e a gente está à disposição para qualquer esclarecimento. Derek, eu que agradeço, realmente a tua entrevista foi muito esclarecedora, porque de repente eu até tinha coisas que eu nem lembrava mais que tinha. Eu estou agradecendo, amigos telespectadores, a sua atenção, lembrando que vocês podem entrar em contato conosco através do telefone 3621-6606 ou então, inclusive, entrar no nosso site, que está em construção, www.redemetropolitana.com.br, e se vocês acrescentarem um traço e um TV, vocês então também poderão assistir este programa na própria máquina computador, né? Então, eu estou agradecendo novamente o Derek, estou agradecendo também a vocês por deixarem entrar cada semana a nós na sua casa, e não saiam daí, porque daqui a pouquinho está começando o bloco de sexualidade com temas também novos e outros não tanto, mas sempre muito interessantes. Até mais. Durma Bem Colchões, Rua Chiquinha de Matos, 75 Centro. Telefone 3413-1440. Hoje nós estamos aqui na loja Durma Bem Colchões, onde você vai encontrar de tudo para realmente você dormir muito bem. Olha, tem cada colchão aqui, um mais maravilhoso que o outro. E o mais importante, você encontra também aqui vários acessórios como edredons, lençóis, tudo isso e muito mais. A partir de agora, você vai conhecer um pouco mais da loja Durma Bem Colchões. É isso aí, Gleidson. Eu que não sou boba nem nada, também estou aqui na Durma Bem Colchões. E agora eu vou conversar com a Edna para ela contar pra gente tudo o que rola de melhor por aqui. Olha, o que tem de melhor nessa semana é a semana da promoção da Cama Box na Durma Bem. É só aqui que você encontra o colchão da Ortocrim. Vamos experimentar o colchão da Ortocrim? Esse é um colchão de molas individuais, Pillow Top fibra de bambu, ele é bem fresquinho, não esquenta. Vem pra cá que só nessa semana a gente tá na semana da promoção do colchão da Ortocrim. Agora só depende de você. Já conheceu uma Durma Bem Colchões e pra chegar aqui é muito fácil. Pois é, Gleidson, é muito fácil mesmo. Fica aqui na Rua Chiquinho de Matos, número 75 no centro. E se você quiser dar uma ligadinha pra cá, é só você discar 3413-1440. Não perca tempo. Quer dormir na boa? Quer dormir bem? Você já sabe. Venha você também para Durma Bem Colchões. Você que curte a Metropolitana, agora vai poder acessar o conteúdo completo no site da TV Metropolitana. Acesse redemetropolitana.com.br/TV. Acompanhe seus programas favoritos. As entrevistas e notícias do seu artista favorito. Notícias atualizadas a todo momento. Galeria de fotos com shows, promoções. redemetropolitana.com.br/TV. A sua TV na internet. Olá, amigos da TV Metropolitana, eu sou Yamil e estamos novamente nesse bloco sobre sexualidade, um bloco habitual
aqui no programa Momento Saúde, o seu momento na TV. Quero lembrar que vocês podem entrar em contato conosco através do site da nossa TV Metropolitana, www.redemetropolitana.com.br/TV. Lá é um site que está em construção, mas vai ficar muito legal. Podem entrar também em contato conosco através do telefone 3621-6606. É importante também que, de repente, vocês consigam entrar em contato diretamente comigo através do e-mail momentosaudetv@hotmail.com. Hoje queria entrar em contato com vocês sobre um tema realmente sobre sexualidade, sempre um tema diferente, que tem me chamado muito a atenção, em relação a como a religião ou determinadas religiões enxergam o sexo ou o relacionamento sexual entre duas pessoas. Sabendo, né, que o sexo atual, o sexo moderno, é baseado no sexo monogâmico, o sexo adulto e, logicamente, o sexo não expositivo. Logicamente, todo relacionamento sexual deve ser consensual, deve ter o consentimento entre uma parte e outra. Precisamente algo que parece tão simples, tão evidente, não é tanto assim quando se trata do juízo que determinadas ideias religiosas, determinadas religiões podem fazer sobre a nossa sexualidade. Eu já falei, inclusive, em outros programas, em relação à limitação que poderíamos estar sendo objetos baseados em determinados preceptos religiosos, determinadas políticas internas, seja de uma igreja, de uma religião ou outra, tudo limitando, né, nossa sexualidade. Tem religiões, por exemplo, que dizem, ou que estão contra, ou que se pronunciam contra o uso, do bom uso de determinadas partes corporais que não sejam os órgãos sexuais, né? Baseados no sexo reprodutivo, quer dizer, baseados na ideia apenas de que o sexo tem um caráter reprodutivo, então eles limitam, por exemplo, o sexo, aquela sexualidade que a gente poderia usar com a boca, com a parte dos seios da mulher, com as mãos, os dedos e inclusive, por que não, o ânus. Claro que quando eu de repente disse o ânus, pessoal, de repente vocês poderiam ficar, bom, não é a mesma coisa? Basicamente é a mesma coisa. Quando você faz um sexo oral, você não está provocando ou procurando uma sexualidade reprodutiva, já que ejacular na sua boca não vai realmente, lógico, aumentar ou colocar uma chance alguma de ter um filho. Porém, você faz isso, seja homem ou mulher. Ao homem ou então à mulher, respectivamente, pode até já pensar-se naquela possibilidade óbvia que todos conhecemos do sexo homossexual. Mas, especificamente, eu quero frisar que o sexo atual é não reprodutivo e também pode ser, claro, com intenções de reprodução. Mas quando é feito sem intenção de reprodução, então tudo é válido. Todo o uso de todo o nosso corpo é completamente válido a hora de usufruir apenas o prazer físico e também, claro, o prazer emocional, o prazer espiritual de se ter a pessoa amada, enfim, ou a pessoa apenas desejada sexualmente. Então, inclusive, é interessante porque eu estou questionando em relação não apenas o conceito do sexo que os religiosos, algumas religiões, algumas igrejas se encarregam de disseminar, né? Eu estou colocando o fato de que todo o nosso corpo é erotizável, todo o nosso corpo é passível de ser estimulado e de ser, portanto, nos aporte um prazer tanto físico como emocional.
É uma frase, inclusive, que ilustra isso que eu estou falando, e diz assim: o relacionamento sexual humano não depende de estímulos apenas direcionados aos genitais. Não existe região do corpo que não seja erotizável. Tudo depende das condições peculiares de cada indivíduo e das variações ambientais no momento. Lógico que o sexo, no século passado, no século retrasado, século XIX, século XX, não é o mesmo que esse sexo, essa concepção do sexo que se tem nesse momento. Tudo depende das condições filosóficas, das condições, inclusive, políticas, das condições econômicas a que nós, lógico, nós poderemos estar expostos. Eu quero frisar que, inclusive, o sexo, aquele chamado ponto G, deveria ser chamado um ponto F. Por quê? Porque o sexo não é mais que uma fricção, uma somatória entre fricção e fantasia. Fantasia é muito importante para levar a cabo, para levar ao término um sexo saudável. Sem fantasia, a gente não faz muita coisa. Sem fantasia, ficamos perdidos num mundo completamente frio, num mundo completamente moral, um mundo que, se a gente deixar, ele vai nos limitar até o ponto que poderá ser prejudicial à nossa saúde sexual. Fricção, porque sempre todo sexo deve ter um pouco de fricção, não só genital, quer dizer, não só genital com genital, essa fricção que é básica para que se produza um estímulo físico determinado, mas aquela fricção também que a gente pode produzir, provocar com a mão sobre a pele da pessoa amada ou a pessoa desejada, enfim, a fricção sempre vai ser muito interessante a hora da gente conceber uma sexualidade agradável, prazerosa e, claro que saudável também. Eu estou colocando isso aqui porque tem pessoas que têm me perguntado, inclusive especificamente do sexo anal, mas eu queria trazer especificamente, não tão especificamente sexo anal, senão mais em relação um pouco mais geral, em relação à erotização do nosso corpo físico, porque claro que isso também levará a uma erotização da nossa cabeça, que é o nosso maior órgão sexual. A fantasia, as asas que poderemos colocar na nossa mentalidade, na nossa mente, poderá inclusive mudar as concepções de moralidade que poderíamos ter, que a gente teve em um momento da nossa vida. Às vezes o que anteriormente era moral, entre aspas, agora não é, era imoral antes, agora é completamente moral. Então a sociedade avança e nós temos, claro, que avançar a par dela. Então, amigos telespectadores, eu estou terminando esse bloco sobre sexualidade, esperando sempre que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprovado. Eu lembro para vocês que vocês podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail, especificamente comigo em relação no tocante a aspectos sobre sexualidade, momentosaudetv@hotmail.com. No site que seria legal vocês entrarem, tem muitas coisas interessantíssimas, www.redemetropolitana.com.br/tv. É interessante também agradecer a loja de móveis modulados New, essa loja que tanto nos honra com estar aqui na nossa cidade, duas lojas especificamente, no centro da cidade e na Avenida Independência. É uma loja diferenciada, com preços diferenciados, com móveis diferenciados e com uma gerência também diferenciada. Você vai sair muito bem servido se você quiser realmente comprar móveis de qualidade. Então, terminando esse programa de hoje, eu dou as boas-vindas novamente a vocês no programa Momento Saúde, lembrando que esse programa está saindo ao ar às segundas-feiras, às 22 horas,
aos sábados também às 22 horas e os domingos às 14 horas, dependendo da programação. Então, sendo assim, ficam convidados permanentemente, cada semana, a este seu programa Momento Saúde. Até mais. Hoje nós estamos aqui na loja Durma Bem Colchões, onde você vai encontrar de tudo para realmente você dormir muito bem. Olha, tem cada colchão aqui, um mais maravilhoso que o outro. E o mais importante, você encontra também aqui vários acessórios como edredons, lençóis, tudo isso e muito mais. A partir de agora, você vai conhecer um pouco mais da loja Durma Bem Colchões. É isso aí, Gleidson. Eu que não sou boba nem nada, também estou aqui na Durma Bem Colchões. E agora eu vou conversar com a Edna para ela contar pra gente tudo o que rola de melhor por aqui. Olha, o que tem de melhor nessa semana é a semana da promoção da Cama Box na Durma Bem. É só aqui que você encontra o colchão da Ortocrim. Vamos experimentar o colchão da Ortocrim? Esse é um colchão de molas individuais, Pillow Top fibra de bambu, ele é bem fresquinho, não esquenta. Vem pra cá que só nessa semana a gente tá na semana da promoção do colchão da Ortocrim. Agora só depende de você. Já conheceu uma Durma Bem Colchões e pra chegar aqui é muito fácil. Pois é, Gleidson, é muito fácil mesmo. Fica aqui na Rua Chiquinho de Matos, número 75 no centro. E se você quiser dar uma ligadinha pra cá, é só você discar 3413 1440. Não perca tempo. Quer dormir na boa? Quer dormir bem? Você já sabe. Venha você também para Durma Bem Colchões. Você que curte a Metropolitana, agora vai poder acessar o conteúdo completo no site da TV Metropolitana. Acesse redemetropolitana.com.br/TV. Acompanhe seus programas favoritos. As entrevistas e notícias do seu artista favorito. Notícias atualizadas a todo momento. Galeria de fotos com shows, promoções.